Oi, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui, com uma vibe chill pra vocês, principalmente o vídeo da madrugada, né? E pra esse vídeo eu quero conversar com vocês sobre momentos de crise, sabe? Mas eu não tô falando sobre crise de surto, não. Tô falando sobre tomar decisões em momentos difíceis. Sabe quando você tá quase conquistando seus sonhos, ou quando você tem vários objetivos e você tá pensando em todos eles, e você sente que sempre que você tá muito próximo de conquistar esses sonhos, vem algo e joga tudo pro alto, ou você perde tudo, ou como se alguém jogasse uma chave dentro da sua engrenagem e você não conseguisse se mexer mais, sabe? Esse tipo de situação é muito frequente e é muito ruim. Existem várias pessoas que tentam analisar e entender ou interpretar isso. Inclusive na psicologia tem muito sobre isso. O Freud mesmo, ele tem livros, para você ter noção, não é só uma passagem do Freud, são livros onde ele fala bastante sobre isso, inclusive sobre a negatividade do ser humano, né? Tipo, a gente tende a perceber mais as coisas negativas do que as coisas positivas da nossa vida. Isso é uma coisa, infelizmente, que faz parte do ser humano. Eu acho que, se a gente for pensar, por exemplo, no determinismo biológico, a gente consegue chegar à conclusão de que a gente percebe mais as coisas negativas do que positivas, porque isso serve para nossa sobrevivência. Você pensa lá no ser humano no meio do mato. O ser humano que ficava vendo só as coisas bonitas, ele acabava morrendo, porque ele não percebia que estava dando ruim alguma coisa, ele não se preparava para o inverno, ou até mesmo ele não conseguia fugir de predadores, entendeu? E isso é uma coisa que tá dentro da gente. A gente, por mais que tenhamos esses pensamentos, façamos coisas, sei lá, tenhamos uma vida super complexa no computador ou até mesmo fora dele, nós somos animais. Eu sou um animal, você é um animal, eu sou tão animal quanto um gato e você também. Então a gente tá à mercê desses sentimentos. E é complicado quando a gente tá indo muito bem e meio que a gente tem essa autossabotagem, sabe? Quando vem esses sentimentos negativos, eles tomam conta da gente e eles começam a ditar tudo que a gente faz e tudo que você é e tudo que você pensa é sempre algo negativo. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas boas, você esteja tendo sucesso em tudo que você faz e principalmente, né? Você tá numa situação de paz na sua vida, onde você tá em casa, você pode, por exemplo, sei lá, chamar sua mãe, assistir um filme com ela, coisa do tipo, coisa que muitas pessoas hoje em dia não têm. E eu não tô falando aqui pra você pegar e pensar, então a resposta é essa. Se tem pessoas que estão pior do que eu, então eu não devo estar ruim. Não, isso não resolve. Tipo, é a mesma coisa que eu chegar pra alguém que quebrou a perna e falar: por que você tá sentindo dor? Tem um cara ali que levou um tiro, outro que ficou tetraplégico. Você não deve sentir dor por ter quebrado a perna. Isso não faz sentido nenhum. Você tá sentindo dor agora nesse momento, eu sei, e não tem nada que eu possa fazer pra mitigar essa dor. Mas o que eu posso fazer é te guiar pra que você consiga tomar decisões que vão te levar pra opções melhores da vida. Bom, primeira coisa, quando você tá numa situação de crise. Primeira coisa a fazer numa situação de crise é tentar largar tudo, sabe? Quando você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você tende a buscar as crises. Por quê? Porque se você, tem lá uma coisa, uma tarefa que você tem que desempenhar, aí beleza, tá tudo indo muito bem. E aí você tá tendo sucesso nessa tarefa, aí você arruma uma segunda tarefa pra você. E aí você tá tendo essas duas tarefas, tá funcionando, aí você arruma uma terceira tarefa, aí já ficou complicado. E você vai continuar fazendo isso até você quebrar, porque é aquilo, a gente tem que impor limites pra nós mesmos, porque às vezes a gente começa a fazer uma coisa e a gente começa a fazer isso sem parar, e aí chega um ponto que você acaba se consumindo. Então é muito importante ter esse autoconhecimento de quando é o seu limite e quando você deve parar de fazer alguma coisa. Mas é óbvio que às vezes a gente não buscou nada, às vezes isso veio pra gente. Por exemplo, você tem uma relação tortuosa com a sua família, né? Muitas pessoas têm problemas familiares dentro de casa, porque o pai bebe ou a mãe é uma pessoa ruim e assim por diante, ou até mesmo os irmãos, ou até piores do que isso, né? Então, como faz para lidar com essa situação onde você está sendo colocado num ambiente hostil o tempo inteiro e as pessoas estão sempre brigando com você? Bom, eu tinha um amigo que ele sempre dizia uma coisa que me marcou bastante, que é: a sua casa é onde a sua família tá. E o que é a sua família? Família são as pessoas que te abraçam, são as pessoas que te cuidam, são as pessoas que te fazem bem. Então, se você tá dentro da sua casa aí, você tem pessoas ruins ao seu lado te tratando mal, seja seu pai ou sua mãe, então você não deveria tratar essas pessoas como a sua família, porque a sua família verdadeira são as pessoas que constroem com você, são as pessoas que fazem bem pra você. Então, talvez você deva mudar
mudar um pouco o seu olhar para coisas positivas. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos na internet que me deixa muito feliz estar com eles e é isso que me faz querer viver, querer continuar andando. Ao mesmo tempo que em questões familiares é o contrário. Então, eu passo mais tempo com os meus amigos, eu passo mais tempo com as pessoas que me fazem bem e evito o máximo possível de tempo com as pessoas que me fazem mal. E isso vai me dando espaço e também estabilidade, que é o principal para você pegar e buscar novas coisas, que é justamente aí aonde vão as suas escolhas te guiar para um lugar fora dessa situação de crise que você está vivendo agora. Mas de qualquer maneira, como faz para lidar com uma crise assim? Tipo, você tá, tipo, sei lá, numa situação onde tá todo mundo ao seu redor, tá todo mundo pisando na sua cabeça, ou as coisas que você tinha feito agora não tá dando mais certo. Bom, eu já falei o primeiro, que é você pegar e abandonar tudo que você tá fazendo. Tipo, você tá fazendo um monte de coisa, puxa lá o botão desligar, tipo, desliga da tomada, saca? E vamos parar, a gente precisa de paz. Porque se você tá numa situação ruim e você tá sendo bombardeado por várias coisas negativas, as suas decisões vão ser negativas. Então depois que você puxou da tomada e parou tudo, agora você vai buscar essas pessoas aonde você consegue esse aconchego e você vai passar tempo com elas, ao ponto de que isso vai te acalmar para que você consiga tomar novos passos e consiga fazer coisas positivas. Porque é aquilo, a gente tem o dever e a gente tem o que a gente quer. A gente tem o nosso dever de, tipo, sei lá, ser um bom filho, talvez, mas às vezes esse dever de ser um bom filho não é o que a gente quer. Às vezes você quer simplesmente ficar até de madrugada jogando ou conversando com seus amigos e isso te faz feliz. Então, busca isso nesse momento. Busca acalmar o seu coração, busca fazer coisas que você curte, coisas que te fazem bem, sei lá, busca jogar ou fazer alguma coisa, sabe, abstrair. E eu sei que isso é muito perigoso, por quê? Porque às vezes as pessoas estão numa situação tão merda que elas preferem abandonar completamente essa vida que elas têm com as coisas ruins e abraçar outra coisa de uma maneira que não é nada saudável. Como, por exemplo, aquelas pessoas que viciam em jogos online e acabam ficando 24 horas por dia jogando, coisa do tipo, sabe? E trazendo pra uma coisa mais real, pessoas que se viciam no trabalho. É sério, tem muita gente que acaba viciando no trabalho de uma forma que a pessoa não tem mais vida. A única coisa que a pessoa faz é acordar, trabalhar, dormir, acordar para trabalhar e dormir depois de terminar de trabalhar. Essas pessoas, às vezes, elas estão buscando preencher algo dentro delas que o trabalho não tá preenchendo, obviamente, tá só desgastando elas e que vai deixar esse vazio ali, saca? E o pior de tudo é aquilo, quando você tá trabalhando com algo que você gosta e você tá conseguindo ter sucesso porque você tá trabalhando que nem um maluco, e aí você começa a notar que não é aquilo que você queria, sabe? Que você, tipo, idealizava muito que aquilo fosse fazer diferença pra você, mas aquilo não tá preenchendo o que tem dentro de você. Por mais que você esteja agora tendo sucesso, crescendo pra caramba do seu trabalho, você não tá sentindo isso, você não tá sentindo aquele preenchimento. E você, às vezes, se sente de volta ao ponto zero. E aí o Freud entra aí pra falar sobre a regressão, a compulsão pela regressão. A compulsão pela regressão é uma coisa muito interessante do Freud, porque fala sobre a gente pegar e querer voltar à nossa fase inicial, ou seja, doente, quando a gente está numa fase bem progressiva do nosso tratamento ou da cura. Então, muito próximo de se curar, você vai ter uma recaída que vai te colocar além do que você estava no começo. E a gente tende a fazer isso, são ciclos que a gente vai vivendo na vida e a gente vai indo e voltando. E isso é muito interessante, porque isso realmente acontece com pacientes em terapia, por exemplo. E com certeza deve acontecer com a gente no dia a dia também. Eu não sei o que faz a gente querer voltar para a fase inicial, mas no geral, saber que você tá desse jeito agora significa que você progrediu bastante na sua vida. E eu acho que quando você acalmar a sua mente em relação às crises que você tem sentido, talvez você olhe e fale, cara, eu progredi pra cacete. Mas não é você só falar, eu sou muito grato, eu consegui, eu sou bom. É você sentir isso, é você interpretar isso, é você entender isso. Porque uma coisa é, por exemplo, eu falar, cara, eu sou pica demais no YouTube. Nossa, eu tô muito feliz aqui de ter conseguido, sei lá, 400 mil inscritos. Mas eu não consigo interpretar isso dessa forma. Porque eu sinto constantemente que eu sou um fracasso, que eu não consegui fazer as coisas que eu queria, que esse vazio dentro de mim não foi preenchido e eu acabo tentando preencher ele com um trabalho desnecessário e obsessivo, mas não resolve. E cada vez eu ganho mais coisas, cada vez eu recebo mais coisas e isso não resolve esse vazio existencial que eu sinto. O que eu posso fazer para
resolver esse vazio? Bom, aí é uma pergunta que eu tenho que responder e talvez seja a pergunta da minha vida também, né? Mas, em geral, é muito importante que a gente, ao invés de tentar rushar as coisas, pare e pense e dê tempo ao tempo, porque não adianta nada a gente pegar e tentar fazer as coisas rushadas ou fugir das coisas que a gente tem que encarar, porque uma hora a conta sempre vem.